Quantas vezes você já ouviu falar que Cuba é o exemplo do socialismo que deu certo? Que o país é maravilhoso, tem uma educação de primeira, forma médicos exemplares, que lá todo mundo tem emprego, ninguém passa fome. Mas olha que engraçado, a classe artística, os acadêmicos, os intelectuais, escritores, poetas, jornalistas, profissionais que aqui no Brasil, por exemplo, costumam defender as ideologias de esquerda, lá resolveram se unir para tentar furar o bloqueio e mostrar a realidade de miséria em que vivem os cubanos. Adivinha o que aconteceu? Repressão forte, censura, prisões arbitrárias. Não há liberdade de expressão na ditadura. Quem tenta se opor é calado à força. 2 anos atrás, em 2018, surgiu em Cuba um movimento batizado de San Isidro. São artistas, intelectuais, acadêmicos que decidiram se unir para fazer oposição a um decreto do ditador Miguel Díaz-Canel Bermúdez, o atual presidente do país. Esse decreto regulamentou a expressão artística no país. Na verdade, limitou muitas manifestações, é um decreto de censura. Os artistas do movimento San Isidro começaram a fazer apresentações para denunciar os podres da ditadura cubana. A gente já conhece esse filme, né? O governo ditatorial proíbe algo, as mentes mais criativas começam sorrateiramente a driblar aquelas proibições, mas com o passar do tempo vão sendo caladas também. O grupo de artistas passou a ser tratado como opositor ao regime e os integrantes começaram a ser perseguidos e presos de forma arbitrária, sem ordem judicial. Em novembro, agora, prenderam um rapper famoso em Cuba, o Denis Solis. E isso foi um estopim para o movimento começar a fazer manifestações mais frequentes, inclusive fora de Cuba, em Miami, por exemplo, onde também tem muito cubano, muito imigrante. Segundo um jornal local que entrevistou testemunhas, o artista foi preso em casa sem ordem judicial. A casa, aliás, foi invadida pelos policiais que tentaram simular uma vistoria. Em tese, eles entraram lá para fazer uma fiscalização, para ver se o rapper estava cumprindo regras de vigilância sanitária relativas a viagens. Ele estava em casa, mas queriam ver se ele estava cumprindo regras de viagens. É claro que ele reclamou e aí foi preso por desacato. É como se tivessem forçado uma situação para tirar o artista de cena, literalmente. Aí, um grupo de 14 jovens, integrantes do movimento, começaram uma greve de fome na sede do movimento e também foram presos. Isso foi só o começo da história. No finzinho do mês de novembro, dia 27, um grupo de 30 artistas, jornalistas e intelectuais conseguiu uma reunião com o ministro da Cultura. Foram lá para pedir o fim da censura e a liberação das manifestações artísticas. Passou uma semana, o ministro informou publicamente que estava rompendo o diálogo com o grupo, com o movimento San Isidro, e estranhamente todas as pessoas que estavam naquela reunião receberam em casa a visita de funcionários do governo, informando que agora não podem mais sequer sair de casa. É prisão domiciliar para quem ousou levantar a voz contra o regime. As primeiras informações sobre isso surgiram na última sexta-feira nas redes sociais. Uma jornalista chamada Lúcia Escobar denunciou no Twitter que estava sendo impedida de sair de casa. Ela escreveu lá: 4 de dezembro e novamente a segurança do Estado me diz que eu não posso sair para a rua. Desta vez são 2 funcionários do Ministério do Interior que estão parados na frente do meu apartamento e ao tentar sair, um deles me disse: você não pode sair. Outros jornalistas fizeram o mesmo. Fora isso, o grupo que estava na reunião do dia 27 de novembro criou um perfil nas redes sociais com o nome de 27N, em alusão à data da reunião. E nesse perfil estão divulgando declarações públicas como essa aqui, ó: exigimos o direito à liberdade política. E divulgam também listas de pessoas que estão em prisão domiciliar. Entre elas estão um dramaturgo, Júlio Garcia, um poeta, Mauro Pacheco, a escritora Caterine Bisquet, o ativista Ulisses Padrón, os artistas Luiz Manuel Otero Alcântara e Camila Lobon, fora jornalistas, professores, até cientistas.
Aqui no Brasil foram publicadas notícias sobre essa onda recente de oposição à ditadura cubana e também de censura a quem se opõe ao regime castrista. A Gazeta do Povo foi um dos veículos que divulgaram reportagem falando especificamente do ataque aos integrantes do movimento San Isidro, mas não houve qualquer repercussão na classe artística brasileira, nenhuma mensagem de apoio, nenhuma empatia pelos colegas cubanos que estão sofrendo censura e prisão arbitrariamente. A gente sabe, né, que em geral os artistas costumam defender ideologias de esquerda e por isso fecham os olhos mesmo para absurdos cometidos contra a população em países governados pela esquerda, como é o caso agora da Argentina, da Bolívia e também da Venezuela, de Cuba. Inclusive, em relação a Cuba, a classe artística brasileira é uma das que propaga abertamente mentiras, dizendo que Cuba é um paraíso para quem mora lá. Não é. A experiência socialista em Cuba resultou em miséria. Aqui no Brasil mesmo vivem muitos cubanos que estão sempre relatando isso. Os imigrantes dizem que o governo paga salários muito baixos, distribui comida sim, mas em pouquíssima quantidade. Por exemplo, uma porção de frango por pessoa por semana, aí na semana seguinte não tem carne, só ovos com fonte de proteína. A educação é gratuita sim, mas os professores são pagos para doutrinar e não para ensinar e são controlados. Se não fizerem isso, são perseguidos pelo regime. Aí dizem, mas eu já fui para Havana, é lindo, não tem nada disso. Não tem mesmo. Quem vai como turista só tem acesso à parte feita, como diz o ditado, para inglês ver. Até hospital exclusivo para turista tem em Havana, para que ninguém fique nos hospitais onde a população é atendida e onde falta até papel higiênico. Quem não tem os olhos vendados pela ideologia e se abre para as informações, acaba percebendo a realidade, como os ataques recentes à classe artística cubana. E quer ver o tamanho da hipocrisia do governo socialista de Cuba? Nesta quinta-feira, dia 10 de dezembro, com tudo isso acontecendo, o governo cubano promoveu festas em celebração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, fingindo que a ditadura em Cuba respeita os direitos de todos, quando está em franco processo de ataque às liberdades individuais dos opositores. O Ministério do Turismo, que é craque em mostrar outra Cuba para quem não mora lá, chegou ao absurdo de levar funcionários para a rua, promovendo uma festinha em plena pandemia, com direito à música e trenzinho daqueles de festa infantil. E ainda gravou um vídeo e publicou no Twitter com a hashtag Cubanos com Derechos. Cubanos com direitos. Mas é só abrir sites de jornalismo independente para saber que funcionários públicos arregimentados pela ditadura têm direitos, os opositores não. Bastou tentar abrir os olhos dos conterrâneos ou do resto do mundo para a real situação de quem vive em Cuba está preso, na melhor das hipóteses, em prisão domiciliar, como aconteceu com esses artistas. Típico de ditadura. O site cibercultura.com fez a cobertura das festas pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos. Fez isso só para enfatizar que a repórter Iliana Hernandes está há 2 semanas impedida de sair de casa porque fazia parte daquele grupo que participou da reunião com o ministro da Cultura no dia 27 de novembro. O jornal online publicou uma declaração da jornalista, abre aspas, hoje, 10 de dezembro, dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ditadura mantém vigilância da minha casa, violando os meus direitos. Não se pode colocar uma raposa cuidando do galinheiro. Foi o que fez a ONU ao aceitar a ditadura no Conselho dos Direitos Humanos. Foi o que escreveu a jornalista Iliana Hernandes, repórter do site cibercultura.com, criticando também a ONU, que colocou a raposa, Cuba, cuidando do galinheiro, dos direitos humanos. Então, desmerecendo, tirando o crédito também do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que hoje é vigiado, inclusive por ditadores. No famoso caderninho de racionamento de comida em Cuba. For instance, here, first page, you have the office where the people, this grocery store belongs in Candelaria Municipality, because this ration card belongs to Candelaria Municipality.
and that is the number of this grocery store belonging to this office, and that is the number of the family. Yes, and here that is the number of the chef of the house and the address. Yes, and you see the apartments and the number of the apartments, Las Terrazas and Candelaria. Yes, and so here that is the number of the family by age. For instance, first 0 to 2 years old, from 0 years old to 2 years old, from 2 years old to 6 years old, from 7 years old to 13 years old, from 14 years old to 64 years old, and 65 years old, and more people. You see, one people from 2 to 6 years old. Why? Why that is in this way? Because, yes, children, when they are 0 to 2 years old, they receive compote, milk, and meat. When they arrive to 3 years old, they lose compote and they receive meat and milk. From 7 to 13, they lost milk and they receive meat. And so after that, after 13 years old, they lose meat and they receive rice, beans, and sugar, and you see, everything you see up. Compote, osito is from fruit, etc. And so, the second one, if you cook with kerosene, or with gas, or with electricity, it is here. Yes, everything is controlled. And here, if people move, so that is sign. And people should go to another place where they move. And so here you have per month people they buy. There are other things for buying, but not in this month, so not more. It is necessary to buy more things, but they should buy, or we buy, everything that it appears in the grocery store. Porém, o governo cubano anunciou que pretendia mudar o sistema da caderneta, e isso causou pânico na população.